Vamos analisar o vídeo como estimular linguagem, começar aprendendo a ouvir, né? E tá aí a bonequinha, né? Eu esqueci o nome dela. Me ajuda a ensinar para eles como fazer uma criança nos ouvir, seguir nossos comandos, fazer o que a gente está pedindo? As crianças com autismo têm... Ó, viu? De novo, né? Crianças com autismo, né? Significa que a pessoa vai eventualmente não ser mais autista em algum momento da vida, né? Porque se ela carrega, né, alguma coisa, né? No caso, o autismo, né? Ela pode deixar de carregar. O que isso não é verdade, afinal, né? O autismo, né? O espectro autista é de origem genética, não tem como ser uma deficiência adquirida, né? Porque é genético. muita dificuldade em entender, processar o que elas estão ouvindo e executar os comportamentos a partir disso. Então, o que nós fazemos? Nós não vamos mais deixar as crianças nos ignorar. Elas precisam compreender a função da linguagem. O que aquelas coisas que a gente está falando significam. Elas precisam processar isso no cérebro. Sim, aqui, assim, é uma mistura de várias coisas, assim. A linguagem, né, os termos que a gente usa, tudo que a gente fala, seja oralizado, seja escrito, né, seja as palavras, né, em si, ou seja, os símbolos, né, elas querem dizer alguma coisa. Elas têm carga de significados, né? Não dá pra, por exemplo, sei lá, eu pegar um celular desse, isso é um celular, e falar que isso é uma caneta, né? Porque vai ter ruído de comunicação, né? E não é uma caneta, isso é um celular, né? Porque a sociedade convencionou chamar isso de celular, pelo menos no português, assim. Mas, como eu falei, a questão da comunicação é justamente fazer com que o outro entenda o que sei lá, o emissor tá falando. Não importa se é comunicação oralizada. Pode ser escrita, pode ser linguagem de sinais, né, Libras. Pode ser uso de símbolos, pode ser com uma voz robô, lendo, né, algo num tablet, como o CAA faz, né, a comunicação aumentativa alternativa. Então, assim, não importa. Pouco importa. O que importa é que se eu como emissor, eu me faço entender pro receptor. Isso é teoria da comunicação básica. Porque as crianças com autismo, elas muitas vezes não têm problema de audição, mas parece que são surdas, porque parecem que ignoram, blindam o que a gente está falando com elas. Então, sim, mas não só isso. Não é que blindam, é que o caso do espectro autista é que, como há essa desregulação sensorial, seja para menos ou para mais, ou seja, a hipossensibilidade ou a hipersensibilidade, misturado com a influência sensorial do ambiente, faz com que uma pessoa, enquanto ela está falando com alguém, ela ao mesmo tempo está ouvindo várias... Ela tá recebendo, né? Ela está sendo receptora de várias estimulações sensoriais. E é difícil para uma pessoa autista simplesmente focalizar nessa situação de conversa. Por isso que é tão difícil. Porque a pessoa não é que ela não tá, por exemplo, ouvindo. É porque ela não consegue diferenciar, né? É mais difícil, no caso, diferenciar um barulho, sei lá, da rua, do barulho que tá acontecendo próximo à pessoa. Tá ouvindo. Essa é a questão. Então por isso que é difícil. E é importante elas entenderem a relação entre o que elas estão ouvindo e o comportamento. É uma das grandes vias de aprendizagem das crianças, seguir instruções, seguir comandos. Como é que é basicamente você tratar pessoas, né, seres humanos, como se fossem bicho, né? Afinal, né, quando a gente usa a palavra comando, a gente não usa a palavra comando no sentido social. A gente tá social no sentido de seres humanos. A gente usa comando quando é para treinar um animal de estimação. Então, assim, se você tá se referindo a um ser humano, né, que acabou de chegar ao mundo, em, sei lá, seus 8, 9, 10 anos de idade, você se refere a ela que pra ela se comportar de uma determinada forma, você precisa aplicar comandos a ela,
automaticamente você já tá tratando ela como um ser humano de segunda classe. Ou como um infra-humano, um sub-humano, uma pessoa que não é exatamente humano. E esse é o problema, Maíra. É que a gente faz então isso com uma criança com autismo? Com ajuda física. Não vamos mais deixar ela nos ignorar. Então eu digo para ela: vamos embora daqui da tia Maíra, dá tchau pra tia Maíra. Criança ignora. A criança tá brincando lá. Eu acho que eu até já sei o que vai acontecer, né? Lourdes, dá tchau. Tchau, tia Maíra, tchau. Então a criança tá lá, tranquilaça, tá lá brincando lá na casa da tia Maíra, né? Aí pega na mão e dá tchau, como se fosse um boneco, sabe? Eu pego na mãozinha da criança e faço ela fazer o que eu acabei de dizer. Mas veja só, não adianta eu dizer pra ela: Lourdes, olha pra cá, não ignora a tia Maíra, vamos dar tchau pra ela que a gente tá indo embora, rápido, filha, olha pra mim. São milhares de palavras e a Lourdes não vai processar o que significa dá tchau. Nós precisamos falar 2 ou 3 palavras no máximo. Sim, e isso é realmente verdade, né? O curso de comunicação fala sobre isso, né? A comunicação social, né? Pra quem não sabe, a minha graduação formal é em comunicação social, né? Apesar de que isso não significa que eu não possa estudar outras áreas, né? Mais pra frente, futuramente eu fale sobre isso. Mas o que importa é o seguinte: existe sim a questão de quanto maior a complexidade da mensagem, mais difícil o entendimento dela. Por isso que propaganda faz muito sucesso, porque ela pega, de forma geral, conceitos muito difíceis, né? Não toda propaganda, né? Mas algumas conceitos muito difíceis e transforma numa linguagem extremamente acessível, assim, pra pessoa, né? O problema, né? Um dos problemas é que muita coisa se perde no meio do caminho, mas eu não vou entrar nessa discussão, né? Mas realmente isso acontece, né? Por isso que as propagandas mais rasas, entre aspas, fazem tanto sucesso, porque a mensagem chega mais longe. Para a criança fazer essa associação. Depois nós vamos ampliar essas frases e a quantidade de palavras de uma sentença. No começo, 2 ou 3. Então, Lourdes, dá tchau. Apesar de que isso não é ensinar, está moldando a criança. Isso já não é um processo muito social de ensino, né? Digamos assim. Lourdes, dá tchau. Todas as vezes que falarmos a expressão dar tchau. E o corpo da criança, tipo, dane-se o corpo da criança, né? Porque pai e mãe tem muito disso, né? De tratar a criança como um objeto. Mas, né? Quando tem pai ou mãe ouvindo isso, nossa, parece que caiu o mundo, sabe? Mas enfim. Vamos dar ajuda física e não vamos deixar mais ela ignorar. Assim, ela vai fazendo uma correspondência entre o comportamento e o que ela tá ouvindo. Isso pra tudo, tá, pessoal? Então eu vou dizer outras coisas pra ela ao longo do dia. Então, Lourdes, pega o lápis. Lourdes, pega. Aí pega a porra do lápis. Tipo, pega na mão, assim, força a criança a pegar o diacho do lápis. Ai, caralho, que violento. O lápis. E faço isso com a mãozinha dela. Praticamente no começo a gente faz pela criança, até ela ir compreendendo que isso significa alguma coisa, e com o tempo eu vou só dando incentivo para a criança fazer, até ela fazer de forma independente. Uma coisa que é muito engraçado, assim, na verdade curioso, né? Em relação a esse tipo de argumentação, né? É como se o autista não tivesse capacidade cognitiva de entender que o adulto quer que pegue o lápis. Mas o adulto, ele não compreende que às vezes a criança não quer pegar o diacho do lápis, sabe? É um bagulho muito óbvio. E tadinha da Lourdes, né? Tem que ser usado de cobaia para experimento comportamental, né? Enfim. Quanto mais coisas você pedir no dia, coisas funcionais, coisas do dia a dia. Então, traz a criança com você para a cozinha, pede para ela colocar o copo na mesa, pede para ela pegar a almofada do chão,
Pede para ela levar o prato para a pia. Dá funções para a criança. O dia a dia, eu sei, é super operacional, corrido, a gente não para ficar estimulando, né? Então a gente vai, corre na terapia, leva para lá, leva para cá, e essas coisas simples de leva pra lá, leva pra cá, e no final o pai e a mãe gastam uma fortuna de dinheiro. A criança vai sendo moldada, né? Ela vai sendo normalizada no seu comportamento, e a longo prazo vai se criando cada vez mais uma pessoa frustrada, uma pessoa que tem que segurar o seu comportamento, porque o comportamento dela pela sociedade é neuroatípico, neurodiverso, neurodivergente, seja lá qual o termo, né? Os termos estão certos, né? Mas o comportamento desviante da norma, né? E a criança, o adolescente e o adulto vai cada vez mais tendo crise, porque ela vai cada vez mais mascarando a si mesma, né? Ou seja, ela não vai explicitar os seus comportamentos assim neurodivergentes. Então, uma hora a vida cobra. Trazer a criança ali junto com você durante uma hora de jantar, às vezes ela ganha a mesma coisa do que ela teve na terapia, que você pagou uma fortuna para ela fazer. Então você pode complementar em casa de uma forma super benéfica. Se você tem dúvidas, pode mandar nos comentários. Ah, e tem um gatinho aqui em cima, não sei se vocês viram aqui, o nome dele é Gin. Ou no e-mail ou na fanpage que eu respondo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e segue a gente, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Nossa, hein, Maíra Gaiato. É difícil, gente, é difícil.